Epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. Bendito seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1. Glórias a Deus. Quem for achando vai ficando de pé na reverência à palavra do Senhor. Oh, glória. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, filho depois do livro aos Hebreus, tá? Glórias a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Já ali no finalzinho do livro, ali nas epístolas, universal também, de Pedro, João. Glórias a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. O livro Tiago tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Palavra de Deus que não mata. Bíblia, palavra dura não mata. Porque Jesus, quando pregava, ele pregava bem duro. De maneira que Pedro olhou e viu que o povo estava indo embora, irmãos. Mas Jesus disse: se tu queres, Pedro, vai também com eles. Amém? Podemos fazer uso da palavra de Deus? Amém. Então a palavra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Vamos ler de novo? Toda a igreja? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Poder sentar e dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, que palavra, né? Meditando na palavra, eu observei nesse versículo 12 três coisas interessantes: a tentação, a coroa e o amor. E a gente, meditando nesse versículo 12, podemos extrair coisas maravilhosas e tremendas. Primeiro, porque Tiago, quando escreve aqui no versículo 12, ele vai dizer bem-aventurado. E bem-aventurado significa bem feliz ou felizes. Olha só, o varão que sofre a tentação. Vixe, pastor, o negócio aí está meio errado. Não estou entendendo. Deus está dizendo que feliz é o varão, é a varoa que sofre a tentação. E aí, você observa que parece que Deus, ele permite que nós venhamos ser tentados. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser tentados, não devemos cair na tentação. Preste atenção que há algo diferente aí. Somos tentados. Faz parte do projeto de Deus para com a igreja. Rapaz, pastor, eu fui tentado e caí. E hoje eu estou afastado. E se está afastado, não tem o resultado final, que é a coroa da vida. Agora Deus está dizendo pela palavra escrita pelo nosso querido e apóstolo Tiago, ele vai dizer assim: porque quando for provado, olha, quem é tentado e passa na tentação, ele já é provado. Se eu for tentado
e venci a tentação, e agora sou provado por Deus. E essa provação vem para me ser aprovado. E o resultado da aprovação é a coroa da vida. É aquilo que a igreja está almejando, está esperando. É a promessa, é o galardão do crente. Agora, se você é tentado, irmão, se não é aprovado, caiu na tentação, você já perdeu a coroa da vida. E o que você vai provar para Deus? Que você não ama a Deus, que eu não amo a Deus. Porque Deus só vai dar a coroa para os que forem tentados e aprovados. E aí isso prova, dá-se a entender para Deus, que se eu passar na tentação e for provado, eu vou vencer e vou receber a coroa da vida. Porque isso é uma promessa aos que amam só a Deus, só para os que amam a Deus. Eu espero que você tenha entendido aqui esse prefácio. Amém? Foi provado, foi tentado. Vamos lá, vamos dar um exemplo bem claro. José do Egito. A Bíblia diz que lá naquele dia, dentro da casa de Potifar, ele foi tentado pela própria mulher de Potifar. E a Bíblia diz que ele correu, ele venceu a tentação. E aí venceu a tentação, irmãos, ele vence a provação. Vencendo a provação, ele recebe a coroa da vida, porque ele demonstrou para Deus que ama a Deus. Agora, quando eu venho cair na tentação, dá a entender para Deus que eu não amo a Deus. Porque quem ama a Deus, tem a Deus. É um servo de Deus. É aquele fiel a Deus. É justo. É verdadeiro. Não é crente de aparência, não. Porque você pode parecer para mim um crente, mas para Deus você não vai parecer, não. Porque se Deus ele me conhece por dentro e por fora, sonda os meus pensamentos, esquadrinha meu coração, não tem como enganar Deus. Não tem ninguém que possa enganar Deus na face da terra. Agora, Tiago, ele escreve para a gente entender esse resultado aqui. Nós precisamos degustar a palavra, passear. E quando eu vejo o capítulo 1, no versículo 2, Tiago diz: meus irmãos, tem de grande gozo quando caídes em várias tentações. E o que é gozo? É alegria. E eu quero dizer para você mais uma vez: foge do intelecto, do entendimento humano, porque isso para mim é na contramão de eu ter alegria sendo tentado ou cair em tentação. Perdão, sendo tentado, eu vou dizer assim. Como é que eu vou me alegrar se eu estou na prova? Ah, pai, como é que pode? Estou passando por isso e por aquilo, mas eu estou vencendo. E Jesus está dizendo que eu preciso ter alegria por isso. Porque isso vai resultar, irmão, numa aprovação tremenda para Deus, onde eu vou receber aquilo que eu estou almejando, a coroa da vida. Porque o nosso objetivo na casa de Deus não é outra coisa. Não é casa de praia, não é carro novo, não é vida abundante, não é. Não quero dizer que você não possa ter, tá? Entenda perfeitamente o que eu quero falar. Mas a primordia é a coroa da vida. Não adianta eu passar 30, 40 anos na igreja e chegar no final eu não receber a coroa, eu não ter galardão. Porque eu quis viver da maneira que eu quis viver, da forma que eu achava que é, e não é. É da forma que a Bíblia nos ensina e que Deus quer. Quem está compreendendo, diga amém? Amém. Então olha só, quando o Tiago escreve aqui no verso 2, ele vai dizer meus irmãos, está no plural. Então ele fala para uma só pessoa, não, para mais de uma pessoa. Meus irmãos, tende grande alegria, eu vou dizer na minha linguagem aqui de gozo, quando caídes em várias tentações. É motivo de nós nos alegrarmos. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Olha só, existe uma coisa interessante aqui que você precisa entender. Para isso acontecer comigo, eu preciso ter um dom.
de Deus chamado fé. Porque fé é dom do Espírito. E se eu cair nessa tentação, tendo alegria, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E é isso que está faltando na igreja nos últimos dias, a paciência. Nós precisamos entender uma coisa: Deus nos deu uma promessa, e essa promessa é bem longa, está sendo bem longa para nós. A promessa que Deus nos deu é que Ele um dia viria. Isso é uma condição que Deus está nos dando para que eu possa ter paciência por intermédio da minha fé, por saber, aleluia, que faz parte da minha vida, da minha peregrinação, da minha caminhada, do meu chamado tentação, mas que eu venço pela fé, através da paciência. Só que poucos têm essa paciência, irmãos. E em meio à caminhada desiste de tudo, larga tudo, sai da igreja, larga a cruz, desiste de Jesus, acha que no mundo que andava antes era melhor. Pastor, no mundo que eu tinha antigamente eu tinha dinheiro no bolso, hoje eu não tenho. Deus é terrível, irmãos, em provar. Naquela grande congregação do deserto, liderada por Moisés, Deus provou aquele povo 40 anos, para saber quantos iriam entrar na terra que manava leite e mel. E nós sabemos que só entrou 2. O restante morreram e foram enterrados no deserto. Deus provou, irmãos, e Deus vai provar a igreja para entrar no céu, porque Deus não vai contaminar o ambiente celestial com qualquer tipo de crente, com crente que é raivoso, crente mentiroso, crente ladrão. Ih, pastor, é pesada essa palavra. É, irmão, mas tem. Crente fornicador, crente adúltero, crente que vive na prostituição, não entra. Deus não vai contaminar o ambiente celestial de maneira nenhuma. E aí ele vai provando, sabe? Eu entendo que essa prova é como se fosse uma grande peneira, e os crentes tudo dentro de Jesus peneirando, olha. Só vai passar os puros, os santos, os lavados no sangue do Cordeiro, aqueles, aleluia, que tem alegria na tentação, que se alegra quando a tentação vem, e ele diz: sai daqui, Satanás, e vence a tentação, aleluia, e ele está sendo provado ali naquele momento para receber algo que nenhuma unidade na face da terra, só Deus. A coroa da vida, a coroa da vida. O nosso foco, o nosso alvo, o nosso propósito está aqui. O ícone de estarmos aqui é a coroa da vida. Mas tem gente que anda atrás de coroa da terra. Tem que ter coroa da vida. Tem até alguém que diz assim: ai, que coisa boa, deixei o mundo para ganhar uma coroa. Mas não é a coroa aquela senhora de idade não, viu? É a coroa da vida. Aleluia. Agora, irmãos, se sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha porém a paciência em sua obra perfeita. Agora, o negócio pegou bem pesadinho aqui para nós. Escuta só. Tenha porém a paciência em sua obra perfeita, para que sejas perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. A obra que Deus deixou nas nossas mãos, ela tem que ser uma obra perfeita. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. A obra é perfeita. E se é perfeita, ela vai dar um resultado. E o resultado que é para que eu também seja perfeito. Então é pelas obras que nós fazemos durante a nossa peregrinação na terra, que Deus vai dizer assim: tu é perfeito.
Você foi perfeito na obra. Mas aquele que faz a obra relaxadamente, que é empurrado pela barriga, que não quer, aleluia, que não tem vontade, irmão, de fazer a obra, que só faz o que o pastor manda, não é perfeito não, irmão. Olha o que Tiago está dizendo, olha só: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma, a não faltar nada, porque Deus, ele é perfeccionista. Deus é perfeccionista. Ele vai olhar assim: rapaz, está vendo aqui, ó, faltou isso aqui quando estava lá, a tua obra está imperfeita. Observe, irmãos, vamos dar um exemplo. O cidadão, quando vai fazer qualquer arte, qualquer coisa profissional, ele procura fazer o mais perfeito, para que quando alguém olhar para ele, rapaz, o homem é bom. Está vendo aqui o serviço que ele fez nesse carro aqui? Está perfeito. O carro estava todo amassado, né? Vamos dar um exemplo do funileiro, do pintor, do soldador. São três coisas que é para fazer no carro quando ele está amassado. É o funileiro, que vai desamassar; o soldador, que às vezes nem é mesmo funileiro, ou às vezes é a mesma profissão; e o pintor. E eles três fazem a obra perfeita. E é reconhecido: mas fulano de tal ali na oficina tal, os homens trabalham bem, é perfeito, todo mundo vai fazer com ele. E Deus está dizendo que a minha obra tem que ser perfeita, para que seja perfeito também, completo, a pessoa, e não achar falta nenhuma nele. Porque se Deus achar uma faltinha em nós não receberemos a coroa da vida. E para isso acontecer em nossas vidas, nós precisamos, aleluia, pedir algo a Deus. E o que Salomão pediu a Deus? Quando Deus chama Salomão, Salomão ficou meio apreensivo. E a única coisa que Salomão pediu a Deus foi sabedoria. Ele disse: Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa guiar essa tão grande multidão, esse povo que é teu, que se chama pelo teu nome. Se você não pede sabedoria, você não tem obra perfeita. Aleluia, Deus. Se eu não peço sabedoria a Deus, eu não vou fazer essa obra perfeita. E a perfeição começa em tudo e todas as coisas, irmão. Porque para Deus, tudo tem que ser com decência e ordem. E é bíblico. Aleluia, Deus. Ninguém faz a obra de Deus relaxadamente, ou da forma como nós queremos ou pensamos que é. Porque a Bíblia nos instrui em tudo e todas as coisas. E Deus nos dá sabedoria. E Tiago diz assim, ó: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, meu irmão. Ore. A palavra oficial diz que o rei orou a Deus. O profeta Isaías vai dizer lá: ei, diz a ele aí que Deus ouviu a oração. Foi essa a mensagem da palavra oficial dessa noite. E a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que Deus dá literalmente e não lança em rosto, e seria dado. Você já orou alguma vez pedindo: Senhor, me dá sabedoria, eu quero sabedoria para fazer a tua obra? O Salomão pediu, Deus agradou. Salomão agradou o coração de Deus, de maneira que ele disse: eu não vou dar só sabedoria não, Salomão, porque tu não pediste que eu colocasse debaixo dos teus pés o teu inimigo, mas eu vou te dar tanta riqueza que nenhum que há de sentar naquele trono há de ter. Aleluia, Deus. A sabedoria, ela vai produzir logicamente prosperidade, irmão, porque está na vontade de Deus. E qual é o princípio da sabedoria? No livro de Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se tem temor a Deus, já é o princípio. Se pede, aí Deus dá. É muito fácil. Tiago diz dessa maneira: que
você tem que pedir, mas peça com fé, não duvidando. Tudo que nós devemos pedir a Deus é por fé, porque a Bíblia vai dizer que a fé, irmãos, que sem fé, aliás, é impossível agradar a Deus. Nós estamos aqui nessa noite por fé e vivemos por fé e não por vista. Se eu peço com fé, Deus vai me dar. Se eu peço sem fé e duvidando, diz a palavra de Deus que Tiago vai dizer que é como uma onda do mar, é levada pelo vento e é lançada de uma parte para a outra. Não tem direção, é como uma onda. Nós estamos aqui pela fé, servindo a Deus pela fé. Por quê? Porque nós não vimos, mas cremos que Ele está aqui, a não ser que você não creia. Se eu peço a Deus, eu peço pela fé. E pela fé, eu tenho pedido algumas coisas a Deus e tenho alcançado imediatamente. Como tenho alcançado no tempo de Deus. Mas nunca devemos desistir de pedir a Deus, mas pedir com fé. Porque se eu peço sem fé, Tiago vai dizer, não pense que está o homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe nada. Irmãos, a fé é tão interessante, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é assim que a Bíblia diz? E eu entendo que isso aí significa que é eu tornar visível aquilo que está invisível aos meus olhos. Isso é fé. Eu dizer para você que Jesus está aqui e estou crendo que Ele está, e para mim Ele é visível espiritualmente, e eu tornar algo que eu dizer assim, mas eu vou ter aqui um ar-condicionado, por exemplo. Eu vou alcançar pela fé, eu acredito que um dia vai haver um ar-condicionado. E a gente vai empurrar a igreja, aleluia, com PVC. Glória a Deus, aleluia. E pedir pela fé, sem duvidar. Deixa eu te dar um exemplo daqui. Quando nós começamos a construir essa igreja, nós passamos mais ou menos 3 anos. E todo culto aqui eu olhava para as pontas das colunas e imaginava tesouras como essa que está hoje aqui. Eu sentava na cadeira e dizia, eu tenho fé, Senhor, que eu vou conseguir colocar essas tesouras aqui. Porque todo culto aqui, o orvalho molha a Bíblia, molha os irmãos. E um dia, um homem me chamou e disse, pastor Valdir, se eu faço um orçamento que eu quero dar toda a madeira aqui da igreja. E eu fui na serraria lá na Jurema, fiz o orçamento, e o cidadão me deu um cheque, e eu comprei toda a madeira. Aí eu disse, Jesus, já estou com a madeira, eu quero a telha. Pela fé também não vou comprar não, Senhor, tu vai me dar. E pela fé um irmão que chegou na nossa congregação e disse, pastor Valdir, eu estou indo para Russas. Ele tinha um caminhão, ele comprava, trazia banana, porque ele era um industrial e fazia doce. Ele se congregou conosco 1 ano só. Deus enviou só ele para me abençoar. Ele disse, eu vou comprar toda a telha, não se preocupe não, vou doar. Dá mais uns 3.000 telhas para os pontos. Deixa comigo. Tudo foi pela fé. Porque quando a obra é de Deus, irmão, o que é invisível torna visível. Está aí hoje, nós estamos vendo. Por isso que Tiago disse, não pense que tal um vai receber alguma coisa de Deus se pedir alguma coisa sem fé, sem acreditar, duvidar. Aquele negócio, irmão, estou olhando para a pessoa que está enferma aqui. Se ela crê que quando vir para receber a oração pela fé, ela vai ser curada. Se ela não crê, e se ela for curada, diz, e se sair daqui e dizer, será que eu estou curado mesmo? Será que eu estou curado? Já duvidou. A doença voltou. Aleluia.
Tiago diz, irmãos, que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, o homem que cogita em dois pensamentos, ele não tem constância no seu caminho. Ele é dúvida. A dúvida paira sobre ele. Ninguém trabalha, ninguém é servo de Deus com dúvida. O diabo é que coloca dúvida. Você sabia que o diabo, irmãos, ele não sabe os meus pensamentos, mas ele pode colocar pensamentos. Por que eu digo isso? Porque na palavra, com base bíblica, a Bíblia vai dizer que quando entrar em teu quarto, como é que tu ora? Em secreto. Por que Jesus disse em secreto? O diabo não ouvir o que você está pedindo. E em secreto Deus ouvirá lá no céu e te mandará a resposta. Agora quando você ora em alta voz, o diabo ouve. E o diabo vai trazer, vai fazer alguma coisa. Como assim, pastor? Deixa eu explicar aqui para você aqui um pouquinho, fugindo da palavra. Quando você ora em alta voz, dizendo, Senhor, eu estou querendo aqui fazer, Pai, algo. Eu quero saber se é da tua vontade. Fazer assim, assim, assim. O diabo escuta. E ele vai fazer. Vamos dar um exemplo. Senhor, eu estou querendo sair da igreja. Eu queria uma direção tua, Senhor. Será que é para me sair? Aí o diabo vai e diz, não filho, vai, sai. Ele cria a situação que vai demonstrar que vai sair. Porque o diabo, Deus não quer que você saia da igreja. Deus não quer que você saia do ministério. Não quer que você se aparte dele. Do lugar onde tem gente que diz assim, amar, pastor, mas chegou o meu tempo. Que tempo? Onde é que tem na Bíblia que Deus diz assim que tu tem que sair porque Deus deu um tempo? Não existe. Onde Deus te colocou é o lugar da bênção. É o lugar que Ele te chamou. Eu costumo dizer que é uma ideia minha, uma tese que eu tenho. E quando você é aqui abençoado, tem carne, foi batizado, quando Jesus voltar e você não estiver aqui, Jesus vai perguntar, quem é tu? Quem é o teu pastor? Não, meu pastor é o fulano de tal. Não. Porque se a Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 3, versículo 17, obedecer aos pastores, sujeitar a ele, é porque é para ele. É o seu pastor que vai responder por você. É ele que vai dar de conta da sua alma. Aleluia. É ele que vai apresentar. E a Bíblia diz que não seja com choro e nem com gemidos. Olha só, irmão. Eu tinha o prazer de dizer, Senhor, está todos aqui, se perdeu. A não ser aqueles que realmente se voltaram. E eu chego para dizer para Jesus, Jesus, me livre desse sangue aí, porque eu tentei. Voltando a palavra. Essa palavra de Deus aqui, ó. Vamos na palavra que lida. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Eu só vou receber, perdão, para você entender o versículo. Eu só vou ser aprovado porque eu sofri a tentação antes. Para Deus eu sou aprovado. Se eu não sofro tentação, eu nunca vou ser aprovado. É bem óbvio e lógico isso aí. Se eu passar pela tentação, é porque eu fui aprovado por Deus. Se eu não passar, eu fui reprovado. E aí Deus vai dizer assim para mim, esse aí merece a coroa. Entrega aí, anjo, a coroa. Aleluia. Sabe o que eu imagino, irmão, dos crentes de hoje? É que o diabo, quando ele olha para o crente fiel e verdadeiro, ele já vê a coroa. E isso aí não toca. Ele corre as léguas. Quando ele chega no caminho, vai passando um crente que é fiel, verdadeiro, que serve ao Senhor. Quando o diabo vê que vai no caminho dele, a Bíblia diz que
O inimigo, quando vir pelo caminho, ele fugirá de vós. Ele vai fugir por 7 caminhos. Ele vai ter que achar buraco até dentro da parede, se tiver só um corredor. Porque ele contempla a coroa da vida. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando algo, irmãos, que não está na Bíblia dizer assim que contempla, tá? Mas é que eu imagino isso aí. E quando ele passa por ele, você não pode tocar, porque isso aí ele vai dizer, Deus, é do homem lá de cima. Isso aí já tem a marca. Já é salvo, porque Jesus diz na palavra que ele já sabe quais são os que são salvos. Então prestamos atenção que o diabo ele foge às léguas. Quando, aleluia, tem um crente que sofre a tentação e passa por ela e é aprovado, recebe a coroa porque ama a Deus, porque faz tudo para Deus, para a obra de Deus, tornou-se perfeito em sua obra, é completo e nele não falta nada. Então não adianta em você só mero crente servir a Deus, aleluia, achando que já está no céu. Não vou enganar ninguém. Para entrar no céu precisa de muitos requisitos. Se na empresa que você trabalha você apresenta o seu currículo, se o currículo for recheado, você vai ser empregado rapidinho. Mas se não tiver experiência de nada, não vai entrar, irmão. É difícil, a não ser que for um amigo que queira lhe ajudar, mas que vai dar problema na empresa, porque não vai acompanhar o ritmo. Não é diferente lá no céu. Tem que ser completo em tudo, paciente, tendo a obra perfeita, para se tornar perfeito e sem falta alguma, que ama a Deus, porque passa pela provação, passa pela tentação, perdão, e para Deus é aprovado e não reprovado. E quantos não são reprovados? Quantos não vivem nessa situação? Agora, nós temos ouvido muito no meio dos cristãos aquela simples lamentação, sabe, irmão? Estou na prova grande, estou sendo tentado por Deus mesmo, provado por Deus. Irmão, se a prova for ruim, for mal, não é Deus não. Tiago está dizendo aqui, ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Agora, o versículo posterior vai dizer que nós somos tentados por causa das nossas vaidades, vontades da carne. Olha o que Tiago vai dizer aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade carnal. Aí você é atraído ao pecado. O diabo, irmãos, ele sabe qual é o seu ponto fraco. Ele conhece. E quando você cair no ponto fraco, você vai ser atraído por ele, engoldado, porque a palavra engoldado está na Bíblia. Tem crente que é tão engoldado, meu irmão, pelo amor de Deus, está no inferno para dentro e nem sabe, nem sente. Misericórdia. Eu observo as coisas. Eu não estou dizendo daqui, eu estou falando daqui não, tá? Estou falando de um modo geral da igreja do Senhor. Tem tanto crente que eu vou dizer uma coisa, que precisa nascer de novo, ser batizado de novo, parece. Não tem dois batismos não, mas precisa se converter verdadeiramente, porque é só convencido. Não aguenta a tentação, já está caindo, pegou, está desviado, perdeu a salvação. Glória a Deus. Perdeu a coroa, porque gosta do mundo. O pecado tem sabor de mel. Aquela música da Damares, né? É o pecado que tem sabor de mel, viu? É doce, doce como mel.
E a pessoa diz: não, Paulo, uma prova, uma tentação. Foi não, irmão. Foi você que gosta do pecado, que caiu nele e está desviado. É uma palavra tão pesada, desviado, porque para mim desviado é o diabo. Para ele não tem mais jeito. Mas Tiago, irmãos, ele não tinha em suas cartas ou epístola, como diz o ditado popular, papa na língua. Ele não tinha, não, ele falava mesmo. E aí ele vai dizer aqui: mas cada um é tentado quando atraído pelo pecado. Aí ele se torna logo engoldado. E sendo engoldado, foi por causa da sua própria vontade carnal ou da sua própria concupiscência. Olha só, que a palavra é tão interessante. Mas depois, havendo a concupiscência concebendo, dá a luz ao pecado. Olha o estágio para chegar separado de Deus. Dando a luz ao pecado, sendo consumado, gera a morte. Enquanto o pecado, a tentação não é consumada, você ainda está vivo, ainda tem a oportunidade. Mas, sendo consumado, você está morto. Gerou uma morte espiritual. Se apartou de Deus. Aí você pode achar que está no céu para dentro, enganando a si próprio. A pior coisa do mundo, eu acho, é o homem enganar a si mesmo. Quando o homem engana outro, né, é bom. Mas quando engana a si próprio, meu irmão. Eu acho interessante essa passagem. Depois havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado. Enquanto dá luz ao pecado, aí está tudo bem ainda. Ainda dá para escapar. Eu tudo bem entre aspas, tá? Dá para escapar. Mas, irmãos, sendo consumado, gerou a morte. Tiago dá um conselho para nós: não erreis, meus amados irmãos. Não erreis. Que palavra interessante que Tiago, para mim, ele muda o roteiro da história. Ele dá aquela cajadada, como está sendo dado aqui, e aí depois diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Não erreis. A exortação e o conselho. Jesus está aqui próximo. A igreja está prestes a ser arrebatada. Nós estamos à beira do arrebatamento. Não há tempo mais de brincar de ser crente, de querer ser levado nos braços. Eu só vou se o pastor me buscar, me chamar, ir lá em casa. Ah, se ele for. Tanta coisa, sabe aqueles crentes que parece que quer ser puxado pelo braço quando vão para a igreja. Ou então aqueles que querem ser empurrados com a barriga. Só vai se a mamãe e o papai mandar. Meu Deus. Eu estava vendo ontem ali no Jardim do Amor. Tem uma criança lá. Ela é desse tamanho, uma lourinha. Não sei se você já viu ela. Irmãos, cabelo cacheado. Ela não falta em culto. Às vezes que eu vou, ela está lá. Só ela que é crente na casa dela. Só ela, ninguém é crente lá, ninguém gosta de Jesus lá. Só ela. E ela não perde um culto. Louva o Senhor. E o irmão Rogério disse: irmão, eu fico assim encantado com essa menina. O Rogério estava dirigindo o culto ontem, quando eu saí da obra aqui, eu fui para lá, né? Todo quebrado, mal andando. Joelho ainda está joelho não, que não tem o joelho, né? Ainda está doendo aqui a perna. Está igual o do Gonzaga. Mas a gente, irmão, parece que quer ir para a igreja. Eu não digo se for por causa de doença, claro. Mas apesar que até doente eu gosto de vir.
A não ser que não der mesmo, não dá. Não, pastor, eu cheguei um pouco atrasado, agora que são 7h10, não dá mais tempo. O que é isso, irmão? Puta, não termina 9, como é que não dá? Eu sei que chegava às vezes no culto, faltava 10 minutos para terminar o culto. Eu saía do trabalho e ia direto para a igreja. Glória a Deus. E aí Deus olha para mim assim e diz: isso aí quer fazer a obra, ele tem que ser, e é perfeito. Eu vou chamar logo ele aqui. Deus ama. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus, ele não tem mudança nenhuma, não tem variação nenhuma. Está aqui, não muda mais, está fundamentado, é isso aqui. Conhecemos de Gênesis a Apocalipse o começo, o meio e o fim da humanidade. O que é que nós estamos esperando? O que é que nós estamos achando? Será que está sendo perfeita a minha obra? Não meça esforço, não errei, meus amados irmãos. Tenha alegria quando você for tentado, e saiba suportar a tentação, para provar para Deus que você é digno da coroa, que você é merecedor de receber a coroa da vida. Demonstre para Deus sua fé inabalável. Tudo vem do alto, vem de Deus. É interessante essa mensagem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fosse como primícia das suas criaturas. Olha só, você não está aqui por estar, ou por vontade própria. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. João 8,32 vai dizer o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra. Fomos gerados por essa palavra, por causa da palavra, pelo Evangelho. Se é que nós fomos gerados pela palavra da verdade. E sendo gerados pela palavra da verdade, nós somos verdadeiros, não somos mentirosos, não somos caluniadores, somos perfeitos. Queremos ser perfeitos, alcançar a estatura de um varão perfeito, irmão, tem que ser conforme a palavra. Fomos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como primeiras criaturas de Deus. Desonramos a Deus aqui quando nós não somos primícia das suas criaturas e achamos que somos, mas não fazemos para sermos. E aí desonramos a Deus. Acredito que o coração de Deus se entristece, porque estamos no altar pregando a verdade, mas não somos verdadeiros. Damos testemunho, mas não testificamos desse testemunho. Não adianta servir a Deus desse jeito. Estamos perdendo tempo se não servir conforme a palavra da verdade, sendo gerado pela palavra. O alvo da igreja é a vida eterna, irmãos. Só que muitos não vão conhecer a vida eterna, não vão ser coroados, porque não querem, não se despojaram, não vivem na fé, não tem obra perfeita, é infiel. E nesses últimos dias é que nós temos que correr para os pés do Senhor, o lugar mais alto, os pés de Deus. Buscar a Deus, querer Deus. A Bíblia diz que nos ensina que nós devemos buscar a Deus como um homem no deserto sedento procura água para beber. Olha que no deserto para achar água tem exemplo, né? Às vezes nem acha, morre antes. É um exemplo da Bíblia. Não adianta, queridos. Eu estou lutando para que você seja perfeito.
Se naquele dia do arrebatamento alguém ficar, a culpa não é minha, a culpa foi sua, porque foi malicioso, foi enganador, foi mentiroso, foi falso, foi caluniador, foi apontador. Mas a palavra doutrinária tem sido pregoada, e se ele entrar aqui e sair pelo outro lado, infelizmente, que eu não queria dizer, mas infelizmente você não vai receber essa coroa, participar das bodas do Cordeiro, ter direito de sentar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, os profetas e os apóstolos e a Trindade, que deve ser lindo demais. Conhecer Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, Tiago, os profetas. Sabe, quando eu começo a pensar nesse negócio aqui, dessa mesa grande e toda a igreja, eu acredito que essa mesa é infinita, onde a Bíblia diz que haverá só um pastor e só um rebanho. Eu começo a imaginar de Jesus, eu quero, eu preciso estar lá, eu quero estar no meio, eu quero conhecer Paulo. Eu acho lindo as mensagens de Paulo, a história de Paulo em Atos Apóstolos 9. Eu tenho certeza que ele vai estar lá com a cabecinha no lugar dele, não vai estar decapitado não. Aleluia, Deus. É lindo demais. Mas em primeiro lugar quero conhecer meu Deus, aquele que vai servir a Santa Ceia, aquele ao qual nós ensaiamos aqui para fazer parte do corpo do sangue dele. Então, queridos, medite nessa palavra. Não erreis, meus irmãos. Tiago diz: não erreis, sede fiéis, seja fiel, que sua obra seja perfeita, porque se você não tem obra perfeita, você não será nunca perfeito. E a obra vai englobar toda a área humana, em tudo e todas as coisas que você tem feito para a obra de Deus. E eu me preocupo e procuro. Rogo a oração dos santos, irmãos, que amanhã de manhã estarei em Itatira, estarei ministrando a Santa Ceia lá. A nossa amada irmã Nilda já falou comigo, disse que tem pessoas. Eu vou fazer o evangelismo lá hoje, amanhã, perdão. Então tem culto sexta-feira, sábado, culto de avivamento, que eu marquei com os irmãos. Uma evangelismo, tem pessoas que vão se congregar com a gente já. No último culto, irmãos, tinha muita gente, para a glória de Deus, e acredito que vai dar o dobro desses 2 dias lá em Itatira. Estarei regressando domingo pela manhã para estar com os irmãos aqui, em nome de Jesus. Então, ore para que nós possamos ter uma viagem abençoada, de ida e volta, em nome de Jesus. Enquanto estiver aqui, eu preciso fazer a obra, e a obra, ela precisa ser perfeita, sem medir esforços. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.